Maravilha. Pessoal, eu queria convidar vocês para seguir o Instagram da Alright, tá bom? @AlrightMedia. Mas agora nós vamos direto para o nosso primeiro painel. Chega junto da gente que o primeiro painel está muito potente e traz como temáticas vozes e perspectivas de mulheres no jornalismo digital. Com mediação de Natália Pandolfo, as convidadas do painel vão falar sobre a importância das vozes femininas na mídia digital. E eu estou muito ansiosa para ouvir vocês. Então, agora, eu passo a palavra para a nossa primeira mediadora do dia. Bom dia, Natália. Bom dia, obrigada, Lari. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Alright Summit. É um prazer e uma honra aqui inenarrável estar com vocês, para a gente discutir um tema tão importante e tão relevante, que é as vozes femininas no jornalismo digital. Bom, eu gostaria de começar agradecendo a presença de todos, e especialmente das nossas convidadas, que se dispuseram a compartilhar suas experiências e perspectivas hoje conosco, E também nós vamos explorar, ao longo aí do nosso painel, as contribuições das mulheres no jornalismo digital, um campo que continua se expandindo e evoluindo, e também vamos discutir a representação feminina, as barreiras enfrentadas e as oportunidades que se abrem nesse cenário, Então, antes de tudo, antes de começar a discussão, eu gostaria de apresentar as nossas ilustres convidadas aqui. Bom, nós temos hoje, então, como uma das convidadas, a Cristiane Ferreira Balduin, que é uma jornalista com 48 anos de experiência, que se destacou em veículos tradicionais na área digital. Ela iniciou sua carreira aos 17 anos no Jornal Cruzeiro e, em 1998, começou a atuar como consultora digital. Em 2021, realizou o portal JDV Online, alcançando quase 6 milhões aí de acessos mensais. Hoje ela é uma referência no jornalismo digital, unindo experiência e visão estratégica. Bom, nós teremos também a Letícia Walrotz, que atua já há 15 anos na Folha do Mate, onde é editora desde 2015, coordenando a produção jornalística no grupo, que inclui cobertura das eleições e grandes eventos, como a Festa Nacional do Chimarrão. Bom, ela assina também a coluna Mateando. Com experiência em multiplataforma, lidera projetos de aceleração digital e participa de mediações de debates. Também é apresentadora do programa Folha 105 na Rádio Terra FM. E nós temos também a Raquel Lemos, que é formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia e pós-graduada em jornalismo esportivo. Atualmente cursa mestrado em comunicação e territorialidades na Universidade Federal do Espírito Santo. É cofundadora e diretora executiva do site Coreto, um veículo de poções da Bahia, focado na produção jornalística hiperlocal. Sejam muito bem-vindas, meninas. Bom, iniciando aqui, a nossa discussão inicial, contextualizando um pouquinho o tema para a gente vai iniciar a nossa conversa abordando o cenário atual do jornalismo digital em relação à representação feminina, E para começar, dar a palavra para elas, eu gostaria de fazer uma primeira questão, uma primeira pergunta, que é: como vocês avaliam hoje o atual cenário, do jornalismo digital em termos de inclusão das mulheres, E quais as mudanças vocês observaram nos últimos anos? Dá a palavra para a Letícia começar aí trazendo um pouquinho da sua experiência e perspectiva em relação a essa pergunta. Bom dia a todos. Prazer imenso estar representando o Jornal Folha do Mate, a nossa capital nacional do chimarrão, neste evento tão importante para o jornalismo, para a nossa mídia regional, para a nossa mídia local. Um bom dia a todas e a todos que nos acompanham a partir de agora. Um desafio muito grande falar desse cenário do jornalismo digital, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade de literalmente trazer as vozes femininas para este debate. Bem,
acho que é de conhecimento de todos aqui, que a gente já chegou no século XXI com redações predominantemente masculinas, né? Eu mesma, quando cheguei na redação do jornal Folha do Mate, há 15 anos atrás, e é importante até contextualizar para quem nos acompanha, que a Folha do Mate é um veículo local com mais de 50 anos, que tem a sua origem no jornal impresso e, assim como outros veículos de comunicação, precisou também se adaptar a essas novas tecnologias e ingressar no universo digital. Quando eu cheguei lá em 2009, justamente para trabalhar, curiosamente, na área digital da empresa, a redação tinha 3 mulheres. Eu fui a 4ª a entrar na redação naquele momento. E com o passar dos anos, eu já vejo que esse universo mudou bastante, pelo menos aqui na minha região, que é uma região do interior do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu fui fazer a contagem ontem. Hoje, a nossa redação integrada aqui conta com uma pluralidade. A gente tem 50% de homens, 50% de mulheres. Mas se eu fazer essa análise um pouquinho maior, se eu envolver o time de comunicadores da Rádio Terra FM, que pertence ao nosso mesmo grupo de comunicação, se eu envolver esse time, daí sim os homens ainda predominam. Tanto é que eu preciso, inclusive, destacar. Hoje eu sou a única mulher que apresenta um programa na rádio aqui atualmente, um programa jornalístico, né? Mas, de uma forma geral, eu vejo com bons olhos, principalmente essa nova geração de mulheres recém-formadas ou que estão em formação. Eu, pelo menos, identifico assim, um crescimento do envolvimento das mulheres no jornalismo, de uma forma geral, especialmente o jornalismo digital. Na minha época da faculdade, por exemplo, a maioria já era mulher. Hoje eu mantenho com muitas conversas com professores das universidades aqui da região e boa parte dos alunos, os ingressos nos cursos de comunicação são mulheres. E isso é muito importante também. Eu acredito que a gente está tendo aí um avanço muito importante. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em produção e análise de conteúdos digitais, bem ali no período de pandemia, eu finalizei esse curso, e curiosamente, 100% das alunas dessa pós-graduação em produção digital eram mulheres. Então, são novas mulheres que estão aí no mercado da nossa região, que buscaram essa capacitação justamente para estarem ainda mais aprimoradas para esse universo da comunicação digital, do jornalismo digital. Mulheres que buscam sempre se aperfeiçoar. Eu sempre digo, nós temos que ser eternas aprendizes, ainda mais no meio digital, porque a gente sempre tem algo para aprender. E aqui na redação do jornal Folha do Mate, nós temos aí, como eu disse, 50% homens, 50% mulheres. E recentemente o jornal teve uma mudança na sua estrutura de direção. E a nossa nova direção é uma direção de produtos digitais e é uma mulher, a Paula Carvalho, que certamente está nos acompanhando aqui, que é a nossa diretora de produtos digitais. Então, é mais uma mulher à frente desse time de liderança do nosso grupo de comunicação e nessa tarefa tão importante que é a produção digital. Perfeito, Letícia. Obrigada por compartilhar conosco aí tantos dados relevantes, né? E agora quero te escutar também, Cris. Gente, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui conversando com vocês, contando um pouco da nossa experiência, da nossa vivência. Só corrigindo, são 48 anos de idade, onde são 35, 34 de profissão. Enfim, gente, é porque senão a minha irmã já estava tirando sarro que ela falou, nossa, agora sim, você está na idade certa. Mas, enfim, eu, ao contrário, tive muita sorte de já ser recepcionada por mulheres no mercado de trabalho. Eu me lembro muito bem que aos 16 anos de idade, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em um jornal, no Jornal Cruzeiro. E fui recepcionada pela Marili. Ela foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade e ela viu em mim algo que ninguém via. E isso é uma questão muito importante hoje para o mercado de trabalho, para os jovens, que é a primeira oportunidade, é a primeira chance que você tem, porque muitas vezes a gente, como diz o filtro solar do Pedro Bial, muitas pessoas aos 40 não sabem ainda o que querem ser. E aí, gente, e vocês, nós somos o maior exemplo disso, pelo menos eu posso falar, que com 15, 20 anos você fica naquela ainda, será que é isso? Só que o jornalismo é um vício, você se apaixona quando você entra, ele toma conta de você e você se vicia em trabalho, você se vicia em jornalismo, seja na redação, seja em rádio, o jornalismo é paixão. E se você não tem essa paixão, não adianta você seguir. E eu tive, em outro momento também, uma outra oportunidade, que foi quando eu abracei o digital, que foi com a dona do JDV, a dona Odila Pavanello.
A Odila, visionária, eu digo assim que ela é muito visionária, porque foram duas experiências incríveis de mulheres visionárias. A Marili, ela veio lá na década de 90, ela me deu uma oportunidade. Eu até estava conversando com um pessoal que eu não corto laço com as pessoas, gosto muito de manter as amizades. Naquela época, a Marili me deu a oportunidade de começar a escrever uma coluna social para jovens. Gente, sem brincadeira, era o WhatsApp da cidade no momento, porque lá eram todas as informações que aconteciam. Era tudo assim, tudo muito quente, tudo muito. Então, ali todo mundo sempre procurava. Então, eu digo assim, a Marili tinha uma mente aberta. E hoje eu tenho essa oportunidade com a Odila, porque tudo assim a gente inova. Tanto que a Odila conseguiu atingir um marco no jornal, eu digo que foi ela, porque ela me falou assim que eu segui o definhamento dela e a gente foi implementando, melhorando as ideias. Graças a essa coragem, e você precisa ter coragem. E essa é a vantagem das mulheres. E eu vejo hoje que as mulheres estão, sim, tomando conta, só que ainda eu acredito que deva ter mais espaço, nós tenhamos que ter mais vozes, mais mulheres, precisamos dar oportunidade para mais mulheres, para os jovens, principalmente. Gente, é muito gostoso, e a gente precisa que isso continue. Para que isso se perpetue, a gente precisa dar oportunidade para todos. Obrigada, Cris. Obrigada. Que bom que tu tiveste aí na tua trajetória, mulheres inspiradoras, para te transformar também hoje numa profissional e uma mulher tão inspiradora. Obrigada. Raquel. Bem, bom dia. Primeiro, agradecer pelo esse espaço, acho muito importante. E eu tô fazendo um contraste aqui, total, porque eu acho que eu tô bem aí nesse limiar que a Letícia citou de pessoas que se formam dessa nova geração e que já empreendem, veem novas possibilidades no mercado. Eu saí da graduação, não procurei a mídia tradicional, então eu acho que no cenário onde eu me insiro desde que eu entrei na faculdade, ele é um ambiente muito mais aberto para mulheres, porque a gente está falando da mídia nativa digital, né, que não precisou se digitalizar, já nasce nesse ambiente, e do jornalismo independente, que é uma perspectiva que em algum momento a gente também colabora com a mídia tradicional, mas também se propõe a trazer novos debates e novas formas de fazer o jornalismo também. E aí eu até trouxe uns dados que a AJO, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Digital, e eu Sempre a Mídia, fizeram uma pesquisa e lançaram o resultado dessa pesquisa esse ano, né, o Project Oasis, e eles falam que dos 164 veículos nativos digitais ativos no Brasil, 80% tem pelo menos uma mulher na fundação, no time de fundadores. E desses 80%, 44% são exclusivamente fundados por mulheres, ou seja, quase a metade, né, dos veículos nativos digitais. Se a gente for para os dados de América Latina, eu tenho certeza que eles são ainda maiores. Eu não me lembro os dados exatamente, mas eu também vi uma pesquisa do Sembra Mídia em 2019 falando sobre isso. Então, para mim, a grande questão aí que mudou o quadro de representatividade feminina em veículos de jornalismo é a digitalização e a oportunidade desses novos modelos de negócio, né? Hoje, com certeza, a mídia tradicional está dando mais espaço, né, para as mulheres, porque a diversidade também hoje em dia é um critério de lucro muito decisivo, né? Se você não tem diversidade, você é criticado, ninguém vai te consumir, porque embora a gente tenha consumidores tradicionais, a nova geração busca essa representação muito fiel do que se é. Então, eu acho que, para mim, essa foi a grande virada de chave, assim. Eu não experimentei a redação tradicional, então eu não sei dizer exatamente, né? O que eu vejo é muito do que eu converso com outras pessoas e vejo pessoas falando, mas no ambiente do jornalismo digital e do jornalismo independente, as mulheres é que realmente sustentam
o que se faz, né? E eu acho que a mídia tradicional, se a gente não tem uma grande maioria de mulheres liderando, muito porque os donos dessas mídias são homens, mas também são elas que sustentam o jornalismo feito nessas mídias. A verdade é essa, né? Então, eu acho que com a digitalização e com essa possibilidade de novos modelos de negócio, porque o modelo tradicional já não cabe mais, tá todo mundo precisando se reinventar e procurando esse modelo ideal de negócio que eu também não sei se existe. Eu acho que deu a possibilidade para as mulheres realmente agora assumirem esses postos de comando e criarem suas próprias mídias mesmo. Ah, se eu não vou ter espaço aqui, eu tenho a possibilidade de ter uma nova mídia e ser seu concorrente. Na verdade, no jornalismo independente, a gente fala de colaboração mesmo, mas na mídia tradicional existe o fator concorrência muito forte, né? Mas eu acho que são perspectivas muito positivas, assim, e esperançosas para que cada vez mais mulheres ocupem cargos de liderança, fundem seus veículos. Dentro do jornalismo digital tem uma liderança muito jovem também, né? Eu sou uma pessoa muito. Eu tenho 25 anos, né? Eu me formei há pouco tempo, então eu vejo muitas mulheres fundando veículos com a mesma idade que eu, com a mesma perspectiva que eu. Então, eu acho que esse foi o grande fator positivo, assim. E eu vejo também muitas mulheres que estão há anos no mercado de trabalho e que arrebentando as portas, né? Se as portas são fechadas, elas arrebentam. E aí tem feito revolução, tanto na mídia tradicional quanto na mídia independente. Então, para mim, o cenário é bem positivo. Que bacana, Raquel, que bacana. Nós tivemos relatos em diferentes momentos, né? Dentro do jornalismo. Isso é muito, muito bacana, muito legal. E seguindo nesse contexto, né? Direciono de novo para a Letícia. Queria entender, né? A gente sabe que hoje as experiências pessoais elas podem contribuir muito, né? E ter muitas revelações em relação aos desafios enfrentados. E eu queria que tu contasse um pouquinho, compartilhasse aqui conosco algumas histórias que exemplificassem os desafios que tu tiveste na carreira, né? E maiores barreiras também que você enfrentou. E como tu conseguiu superá-las, Lê? Lê, você está mutada. Agora sim, perdão. Bacana, eu falava que o bacana é justamente a gente trazer esses cases diversos e ver como a gente vai conseguindo se complementar e ingressando na realidade de cada um, né? Como eu disse, eu represento aqui um veículo tradicional com mais de 50 anos, mas que ao mesmo tempo, desde o início dos anos 2000, foi um dos primeiros veículos de comunicação aqui do interior do Rio Grande do Sul a ter um endereço digital, um www lá para localizar as notícias do jornal Folha do Mate. E diferente, né, da Raquel, por exemplo, que relatava ali que é uma empreendedora, que está dentro desses percentuais ali citados por ela de empreender, de já ingressar diretamente num veículo 100% nativo digital, eu tive um processo diferente, né, onde precisei buscar o meu espaço e a minha liderança numa empresa dirigida basicamente por homens, né, que apostaram, né, no meu trabalho, e eu sempre vi que esse seria o diferencial, que a melhor forma de apresentar e me apresentar para poder assumir novas responsabilidades seria mostrando que eu sabia fazer, que eu estava capacitada para isso. Então, eu digo que, assim como eu, outras mulheres que assumiram postos de gestão, de se tornaram editoras, gerentes aqui na empresa, são mulheres que assumiram esses postos por mérito, por competência, porque se identificou essa liderança na equipe, né? E dentro do jornalismo digital, eu logo me interessei em aprender mais e eu vi que, por ser jovem na empresa, eu podia contribuir, trazer essa veia digital para dentro da empresa logo muito cedo. Então, eu acompanhei nesses últimos 15 anos todos esses processos de ingressos com as novas gerações do site folhadomate.com, a criação das redes sociais, desses espaços digitais. E eu vejo que é isso, sabe? De uma forma geral, desde que eu cheguei na empresa, eu vejo que foi mostrando o trabalho, assim. Recebendo os desafios e me apresentando realmente, não me escondendo atrás de um desafio, mas é realmente buscando me capacitar. Eu já era estudante de jornalismo, me formei em 2014 e sempre me apresentei para esses desafios. Eu acho que basicamente é isso, sabe? Me colocando à disposição e mostrando que eu podia contribuir e que eu podia fazer a diferença. Embora dentro da redação a gente tinha, quando eu ingressei, muito mais homens e muitos deles com idade para ser meus pais.
né? Ainda hoje na redação eu tenho colegas repórteres, homens, que têm a mesma idade do meu pai. E conquistar essa confiança com muito trabalho, com capacidade técnica, para conseguir esse respeito para liderar, foi um dos grandes desafios, e ainda é até hoje, de certa forma, né? Então, prezando por diálogo, e eu acho que o resultado sempre é este, mostrando que tu sabe fazer e que é por isso que tu conquistou aquele posto de liderança dentro da empresa, dentro da redação, sabe? Não foi simplesmente um prêmio, foi conquistado com mérito, com competência, com busca de conhecimentos técnicos para isso, né? Que bacana, Lê, que bacana. Obrigada. Importante, né, que tu conseguiu ter essa representatividade, conseguiu comprovar que teria a mesma eficiência que um homem executando as funções, e que bacana que tu segue fazendo isso, né, cada vez mais eficiente. Obrigada. Cris. São situações bem diferentes. Porque quando você está no digital e você quer levar o teu conhecimento, importar o conhecimento do digital pro impresso, que é outra mentalidade, o pessoal tem algumas restrições. Essa foi uma das vantagens em trabalhar, em ter uma mulher com a mente aberta, como é o caso da Odila, que daí que a parte digital é o marido dela que cuida. Então, ele é o editor-chefe, é ele que responde. Então, ela tem dois trabalhos: convencer e moldá-lo para entender a situação. Aí ele vai observando e ela vai explicando. Então, mas, no impresso, nunca esqueço que eu ainda novinha, logo no início, começando, eu tive um sério problema, que foi o posicionamento, que os homens, eles veem a questão da mulher e da pouca idade um problema, um empecilho. A mulher jovem, ela não pode ter um posicionamento, ela não pode ter uma opinião, ela não pode saber o que é certo e errado. Desde quando que a idade impede a gente de ter noção do que é certo e do que é errado? Então, e eu sempre bati de frente, eu sempre fui procurando romper barreiras, rompendo. Aí também tive um outro privilégio, porque a Marili, por ser mulher, por compreender essa minha visão, por entender que isso era a tendência, que a mulher estava em evolução já naquele momento, então ela sempre me apoiou. Então, e é importante que as mulheres se apoiem. Não estou falando assim da gente levantar uma bandeira do feminismo, não, pelo contrário, porque eu sou a favor do capacitismo, ou seja, nós temos que ser capacitadas. Se a pessoa se a mulher for capacitada e estiver dentro da coerência, legal, vamos defender, vamos lutar, vamos. Agora, com coerência, tudo dentro do bom senso. E a gente não pode criar empecilhos e nem dificultar o progresso de ninguém, seja mulher, seja homem, seja quem for. A gente precisa para que nós chegamos, para que nós consigamos estar onde nós queremos, é importante que nós abrimos as portas, que façamos essa parte de abrir, de criar possibilidades. Muito obrigada, Cris. Raquel, trazendo uma perspectiva um pouco mais jovem aí, né, em relação aos teus desafios. Bem, eu acho que o que a Cris falou faz muito sentido, de se acolher e uma impulsionar a outra, porque, como eu falei, eu estou no cenário em que eu tenho uma maioria de mulheres fundadoras. Logo quando eu fundei o site, eu e Leila, né, que fundou junto comigo, nós somos muito acolhidas, porque a gente estava em um universo que as mulheres, elas predominavam, a gente está nesse universo. Então e também são mulheres muito jovens, né, a gente tem pessoas de todas as idades, mas o jornalismo independente digital, ele é feito por pessoas muito jovens, e fomos acolhidas nesse sentido de, olha, segue por esse caminho, talvez temos essas possibilidades, apresentar para a gente formas de enxergar um modelo de negócio sustentável, também de lidar com os desafios que existem em ter um negócio de jornalismo, e também pensar como que dentro dos nossos veículos a gente pode construir políticas que
elimine, de alguma forma, elimine ao máximo essas barreiras que outrora mulheres encontraram, né? Para que as dificuldades que a Letícia vivenciou lá, quando ela começou, as novas gerações não precisem enfrentar, porque a gente está criando políticas para eliminar essas barreiras. Então, eu vejo, por exemplo, que dentro dos veículos independentes, dos veículos nativos digitais que tem essa perspectiva, né? Porque também a gente tem muitos tipos de veículos nativos digitais, mas desse cenário no qual eu me insiro, tem muito mais políticas de inclusão, de diversidade, de liderança, de formação de liderança, de capacitação, como a Cris mencionou. Então, eu vejo que são situações que eu vivenciei e que a gente também se preocupa em ter. Então, por exemplo, a equipe lá do Feito é muito pequena, a gente tem 5 pessoas, e dessas 5 pessoas só tem um homem. Então, assim, a, mas deveria ser equiparado. Não, porque a verdade é que os homens, eles encontram esses espaços em qualquer veículo na hora que eles quiserem. A gente está tentando criar um ambiente aqui para que as mulheres que têm dificuldade de encontrar esses espaços, mulheres negras, pessoas LGBTs, mulheres trans, que é ainda mais difícil, elas encontrem esses espaços em redações que se preocupem de fato em incluí-los, né? Então, eu vejo essa preocupação. É uma preocupação que a gente tem no site e é uma preocupação de um ecossistema em si. Então, acho que são desafios, são situações que essa questão da idade, enfim, é muito difícil falar disso só no cenário do jornalismo, porque eu enfrento isso em qualquer outro cenário, né? Então, por ser muito jovem, depende, não sei se você é uma pesquisadora assim tão para ser levada a sério, não sei se você é uma jornalista assim tão para ser levada a sério, porque você é muito nova, né? E as pessoas tendem a associar experiência a tempo vivido, né? E tem gente que vive tantos anos sem experimentar nada. Então, a gente precisa saber como driblar essas coisas. Mas, assim, eu acho que dentro do universo onde... Eu acho que dentro do ecossistema da mídia de forma geral, não vou falar só do mídia independente, eu tenho visto muito... caminhos abertos, assim, né? A mídia tradicional está se transformando. A gente tem aí aqui os exemplos disso, né? Então, eu acho que o ecossistema midiático, de forma geral, ele já está olhando para essas novas formas de fazer jornalismo e de ser também instituição de jornalismo, né? Então, é isso. Que bacana, Raquel. Bacana que o Coreto tem olhado e priorizado essas minorias, né? Para dar espaço para mulheres e demais minorias. Bacana. Bom, meninas, a gente está caminhando aqui para o encerramento do nosso primeiro painel, né? E eu gostaria que vocês contribuíssem de forma muito rápida e deixassem uma mensagem, né, para outras colegas jornalistas que passam pelos mesmos desafios, né, de inserção e de conseguir consolidar uma trajetória significativa dentro do jornalismo brasileiro, né? Assim como vocês possuem. Então, gostaria que vocês deixassem uma mensagem para essas outras colegas. Lê. Vamos lá. Rapidamente, eu queria só fazer uma observação, porque tanto a Cris quanto a Raquel falaram da questão do ser jovem, né? Eu acho que as oportunidades precisam já ser vistas, e essa presença feminina lá na faculdade, ou até mesmo antes, lá no ensino médio, quando muitos já estão se preparando para fazer o vestibular, seja, né, para ser jornalista, atuar em outra área de comunicação, e já tem essa presença identificada há muito tempo, e já esse ingresso no mercado de trabalho, ainda na faculdade, eu acho que sempre é brilhante e contribui muito para essa carreira que vai ser construída. De uma forma geral, assim, eu queria falar da importância da liderança também. Eu vejo que de uma forma geral, a liderança vem com respeito do seu trabalho, né? Eu sempre digo, hoje, como editora do jornal Folha do Mate, eu não desejo que a equipe me veja como a chefe deles, mas que respeitem o meu trabalho, que vejam que a minha função é, sim, delegar atividades, que é organizar, e sem ser autoritária, sabe? E sim contribuir para também ser uma escuta, de ter um diálogo, de trazer esse sentido feminino, esse sentido leve de escuta, que é algo tão característico da mulher, que é se colocar à disposição para liderar um time, sempre com a escuta, né? A gente acabou não falando aqui, mas eu queria rapidamente falar de um dos grandes desafios que eu vejo. Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho colegas na redação que são mamães, e eu sei o quanto que é desafiador quando envolve a maternidade também, porque todo mundo fala, o jornalismo não tem hora, realmente, a notícia não tem hora para acontecer, mas quando se é mamãe,
a gente sabe que o filho tem hora. A hora de amamentar existe, a hora da apresentação de Dia das Mamães existe, a hora de ir levar o filho no pediatra existe. E eu sei que o quanto que é desafiador para as mamães conciliar uma rotina de trabalho e também garantir, né, todo o seu posto de trabalho, a sua execução das suas atividades, quando se tem aí toda essa preocupação também de cuidar dos filhos, né? E de uma forma geral, queria encerrar falando também. Dias atrás eu ouvi uma frase, procurando, né, alguns conteúdos sobre jornalismo digital, eu li uma frase muito interessante que dizia que as mulheres são o grande motor do jornalismo digital. E se a gente realmente é o motor do jornalismo digital, e a gente vê aí a pesquisa que a Raquel citou, consolidando essa realidade, o que a gente precisa para esse motor funcionar bem? Acho que o melhor combustível para um jornalista, né, para que ele siga funcionando, que ele siga mostrando potência. E como jornalista, o melhor combustível certamente é o respeito da nossa audiência e é o respeito dos outros colegas também, sejam homens ou mulheres. Eu acho que a mulher ela tem competência para assumir qualquer editoria, seja no universo tradicional ou digital. Ela pode trabalhar na polícia, na política, no esporte, em transmissões muito importantes. Agora a gente está aí nos aproximando do período eleitoral, a gente vê quantas mulheres liderando projetos digitais envolvendo as eleições de 2024. E eu acho que a melhor forma da gente conseguir incentivar outras mulheres é esse processo de união, de transparência e, sobretudo, de respeito, assim, de mostrar que na redação a gente pode, sim, liderar processos, sempre com muito diálogo e trazendo esse sentido feminino no dia a dia, assim, essa escuta, que eu acho que é uma característica muito específica das mulheres. Obrigada, Lê. Lugar de mulher é onde ela quiser estar, né? A gente não pode ser vista como uma peça frágil dentro da redação, pelo contrário, né? Acho que a gente consegue aí imprimir liderança com modo de fazer sempre com muito diálogo, e não é criar bolhas, né? Não é provocar trocas ou dizer quem é melhor ou quem não é melhor, é sim fazer uma soma com pluralidade. Eu acho que esse é o segredo de sempre, né? Obrigada. Cris. Gente, deixa eu apresentar. Eu falei tanto dela que eu falei assim: não, ela tem que vir aqui dar um oi. Essa é a Odila, minha chefe, a pessoa que abriu a mente, que abriu a oportunidade para eu trabalhar, para conhecer melhor o digital e explorar melhor o digital também. Quero que o Odila quer falar alguma coisa. A gente está fazendo o encerramento aqui, finalizando. Eu vou dar um bom dia, né? Eu não pude acompanhar porque eu estava em outra atividade, mas a gente está aí bem batalhando bastante para chegar nos níveis que a gente já estava, né, Cris? Mas procurando sempre abrir, né? E estamos sempre dentro do que o Google também permite, né? E trabalhando bastante com a ajuda de todos, né? E foi uma grande parceria também, uma grande parceira que está sendo a Alright também com a gente. E a gente aprendeu muito, né, Cris, nesse período. Sim, aí. Com certeza. A Alright fez uma grande diferença nesse processo de aprendizado. E assim, antes que eu esqueça, que a gente tem que falar aqui, a gente está aberto para as meninas, para os alunos, para as mulheres que estejam no mercado de trabalho, que queiram mandar um texto. Segue a gente no JDV Online, no Instagram, e manda para a gente material. A gente vai ter um prazer em estar divulgando o trabalho de todos e abrindo a porta, dando oportunidade para todos mostrarem seus trabalhos. E é isso, gente. Muito obrigada, gente. Vamos continuar na nossa parceria para a gente cada vez ficar mais evoluída aqui. Um abraço. Que bacana, foi um prazer. Obrigada, Cris, foi um prazer, Odila, conhecê-la. Raquel, finaliza para a gente, por favor. Claro. Eu acho que não sei, são tantas coisas para serem ditas em tão pouco tempo, mas eu acho que obviamente que a gente ainda não alcançou a equidade ideal, assim, de espaço feminino, né? E eu acho que, não sei, não é pessimismo, mas eu não sei se a gente vai alcançar um dia, mas a gente tem progredido muito. E eu acho que o convite é também para a gente pensar como que nós podemos ser esses agentes de transformação para trazer outras diversidades, né? Ser mais interseccional, porque eu trouxe um panorama sobre mulheres, mas eu não sei quantos por cento dessas mulheres são mulheres negras e são mulheres brancas, mas a gente sabe que para mulheres negras é muito mais difícil que para mulheres brancas. E pensar, colocar essas mulheres para construir políticas internas mesmo para os veículos de comunicação, porque olha só,
só uma mulher para lembrar de falar de maternidade, só uma mulher para falar de maternidade, porque ela, mesmo não sendo mãe, ela entende o quanto que isso atravessa a vida de uma mulher, né? E mães ainda são profissionais, né? A mulher, ela não se resume à maternidade, e uma maternidade, ela não é um demérito, enfim, é, é importante pensar isso. E mulheres em liderança conseguem pensar muito melhor nessas perspectivas e nesses recortes, tanto incluir pessoas da comunidade LGBT, pessoas trans, é importante ter essa diversidade, e também uma diversidade territorial, né? Eu construí um site junto com Leila em uma cidade de 48 mil habitantes. É uma cidade muito pequena, que as pessoas nem olham no mapa, sabe? E pensar que a gente pode ser potência em qualquer lugar desse país. Em qualquer lugar a gente pode construir um veículo de mídia e a gente se colocar como um veículo de mídia sério, comprometido, buscar espaço dentro do ecossistema, buscar financiamento, construir pontes, diálogos. Então, eu acho que eu não sei se eu diria que a palavra é coragem, porque mulher e coragem é sinônimo, mas eu acho que é isso mesmo, de ir para cima, construir, buscar essas oportunidades, mesmo quando elas não estão ditas, e abrir caminhos para que outras mulheres e outras pessoas também encontrem esses espaços. É isso. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Raquel. Raquel, muito obrigada, Cris e a Letícia, né? Foi uma honra mediar essa discussão com mulheres tão inspiradoras, né? Agradeço também ao público presente, né? A todos que nos acompanham. E agora eu passo a palavra para a nossa apresentadora da continuidade ao evento. A palavra está contigo, Lari. Pessoal, muito importante a discussão desse primeiro painel, né? Eu lembro que quando eu trabalhava em jornal tradicional aqui na minha cidade, que é Fortaleza, capital do Ceará, a gente tinha na redação muitos editores homens e algumas editoras mulheres também. E eu tive 3 chefes mulheres e 2 chefes homens, né? E a diretora da redação também era mulher, a dona do jornal também é mulher, e a gente sabe que isso faz toda a diferença no mercado.